Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Na Amazônia, diversos povos indígenas e populações ribeirinhas estão situadas em regiões isoladas e de difícil deslocamento, criando uma série de desafios relacionados ao acesso a serviços de saúde adequados. Olá, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. A área da Amazônia Legal ocupa cerca de 58% do território brasileiro. 9 estados compõem a Amazônia Legal. São eles: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. Hoje vamos falar sobre a saúde dos povos da Amazônia, com a doutora Rosana Richman e também com o doutor Eugênio Scanavino Neto. A doutora Rosana Richman é médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e coordenadora médica do projeto Doutores das Águas. Doutora Rosana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Prazer é meu de estar aqui com você, Franquinho. Realmente é um grande prazer poder falar sobre esse assunto. Maravilha. E o doutor Eugênio Scanavino Neto é médico, fundador e coordenador do projeto Saúde e Alegria. Muito prazer também estar com vocês. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. No Perspectiva desta semana, ainda teremos a participação de Andrea Folkenbuttel na coluna Desafios do Terceiro Setor. Também contamos com a nossa parceira de conteúdo, a ONU News, diretamente de Nova York. E o momento musical ao final do nosso programa. Fique sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual para curtir o programa Perspectiva e não perder nada do que nós vamos apresentar no dia de hoje. Doutores das Águas é uma organização da sociedade civil de interesse privado, uma OCIP, que desde 2011 oferece atendimento médico e odontológico, além de educação socioambiental aos povos ribeirinhos da Amazônia. Doutora Rosana, como que acontece a atuação dos Doutores das Águas no serviço de saúde aos povos ribeirinhos e os povos locais na Amazônia? Então, Franklin, como você bem disse, já existe há mais de 13 anos, né? Essa expedição vai uma vez por ano, que a gente vai na cheia dos rios. Como a gente vai muito, muito longe, muito periférico em termos de atender essa população que tem um acesso muito complicado, a gente só consegue ir uma vez por ano quando os rios estão cheios o suficiente para o nosso barco, né? Um barco hospital, poder chegar lá. Então, tudo começou com um grupo de pescadores que tinha na época, que faziam pesca esportiva, um deles era médico, e viu a necessidade, a carência naquela população de acesso à saúde. E, a partir daí, ele teve a ideia, idealizou, o doutor Francisco Leão, ele idealizou fazer um projeto desse. Depois de uns 3 anos, né, sendo muito rudimentar o atendimento, eles tiveram a ideia de construir um barco hospital, que é o que nós temos até hoje. Ele já está fazendo 10 anos de idade, esse barco hospital. Inclusive, nós estamos em plena campanha para a reforma do nosso barco. E, neste projeto, a gente tem a saúde médica, então, o atendimento médico da população ribeirinha. Então, a gente atende algumas comunidades onde tem indígena, mas o forte nosso, a grande população que a gente acaba atendendo, são os ribeirinhos, porque a gente julga que é uma população talvez mais esquecida do ponto de vista de acesso, de recursos, etc. E os únicos médicos que eles vêm por ano somos nós, quando a gente vai, né? Em geral, é entre abril até junho, é a época ideal para a gente ir lá. A gente só não foi no ano de 2020, porque estava em plena pandemia e a Amazônia, não preciso nem falar o quanto a Amazônia foi impactada, né? Mas, então, a gente faz atendimento médico, atendimento odontológico. Então, nós temos montado lá consultórios odontológicos com material tudo de doação, mas material extremamente interessante. E na Odonto tem um serviço que, para mim, é um dos mais excepcionais, que é a manufatura de próteses. Então, o ribeirinho, eles escolhem lá de 15 a 20 por dia, porque a gente para na comunidade, passa o dia na comunidade, atende todos os ribeirinhos daquela comunidade
e daí segue de noite para a próxima comunidade. A gente navega à noite e atende de dia. Então, imagina você conseguir fazer prótese dentária para alguém que absolutamente está com dificuldade de alimentação, sim, não sorri mais, tudo. A gente começa logo cedinho com as próteses e no final do dia, lá pelas 8 da noite, a gente está chamando o pessoal para colocar as próteses e, sem dúvida, a gente transforma a vida dessas pessoas. Então, esse é um serviço também bem interessante e, como você falou, também educação socioambiental com as crianças, que também é um outro serviço interessante. Muito bem. O projeto Saúde e Alegria é uma iniciativa civil sem fins lucrativos que atua desde 1987 na Amazônia brasileira, promovendo e apoiando processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e sustentável. Doutor Eugênio, como é que surgiu o projeto Saúde e Alegria? Vim para cá como médico, eu também fiz residência em infectologia e eu queria ser útil. E aí eu procurei lugares para morar, fui para o Nordeste, para o Mato Grosso. Quando eu cheguei na Amazônia, eu falei, opa, vai ser aqui mesmo, porque é um lugar com uma saúde ambiental maravilhosa, uma saúde mental das pessoas, cultural, uma generosidade, e as comunidades morrendo por diarreia, doenças muito simples, que se agravam por falta de atendimento, falta de acesso à saúde. Então começamos, eu e a minha ex-mulher na época, uma arte educadora, a fazer o trabalho. A maioria dos casos era simples, era anemia, diarreia, verminose, doenças imunizáveis, então era questão de saúde básica, né? Nós começamos a fazer campanhas de higiene, de saneamento, tratamento da água, uso de sanitários, e fazendo uma brincadeira à noite, né, para disseminar esses conhecimentos, e a partir daí, então, aí começamos a fazer trabalhos com horta, com alimentação nutritiva, junto com as comunidades, e aí surgiu o Saúde e Alegria. Inicialmente eu vim pela prefeitura, mas com a instabilidade, né, dessas políticas públicas, muda prefeito, a gente fez então uma organização não lucrativa, né, na época chamava-se entidade. Se eu falar hoje que eu tenho uma entidade, parece que eu estou com algum espírito, né, mas era uma entidade sem fins lucrativos, e para ficar livre dessa questão de política, de instabilidade, e a gente poder trabalhar. Então passamos a trabalhar, depois conseguimos aí o financiamento do BNDES, do Fim Social, em 87, e reiniciamos tudo. Hoje é um trabalho de educação, de saúde, de meio ambiente, de juventude, inclusão digital, saneamento, e agrofloresta, permacultura, economia da floresta em pé, porque não dá para você resolver um problema de uma comunidade sem abordar todos os aspectos de vida daquela comunidade, porque tudo é muito interdependente, do ambiente ao meio ambiente, da água, da floresta, do acesso ao alimento, da educação, da saúde, e a saúde é o mais básico. Sabe que saúde na Amazônia é o maior problema, né? 3 em cada 4 amazônidas do interior coloca a saúde como primeiro lugar. Os indicadores de saúde da Amazônia e os sociais são os mais baixos do Brasil, e se a Amazônia fosse um país, ela seria um país muito pobre, com indicadores muito baixos. Bom, enfim, eu vou focar aqui na saúde. A gente também trabalha com essas unidades fluviais de saúde. A gente criou uma primeira unidade fluvial em 2005, que é o Barco Abaré, um barco grande, que também tem odontologia, laboratório, farmácia, etc., e ele passa a trabalhar a cada 40 dias, ele volta na comunidade. Ele obrigatoriamente tem que ir 6 vezes por ano no mesmo território. Cada unidade atende um território de 5 a 7 mil pessoas, de maneira a fazer um trabalho continuado de construção de saúde territorial, né? Então ele leva dentista, leva equipes de saúde fluviais aqui da prefeitura, leva também residência médica, etc., e ele vai voltando e vai construindo, vai vacinando, fazendo saúde preventiva, pré-natal, etc., em 2010, o Ministério da Saúde monitorou o modelo e transformou, achou que tinha uma boa relação custo-benefício. A gente tinha alcançado os indicadores de saúde muito grandes, né, de cobertura vacinal muito alta, pré-natal, educação, capacitação, combate à desnutrição com alimentos regionais, tudo isso. E aí, ele então criou a Portaria de Saúde da Família Fluvial, o Programa de Saúde da Família Fluvial. Esta portaria passou a ser do SUS. Nós doamos o barco hospital para a UFOPA, existe mais 2 outras embarcações em Santarém, e hoje na Amazônia existem 100 unidades dessas, funcionando em toda a Amazônia, atendendo indígenas, quilombolas e também ribeirinhos, né? E é um programa, então, que a gente não quer substituir o governo, a gente quer fortalecer as políticas públicas, né? Então, isso hoje é um programa muito baseado no SUS, e a gente apoia
qualitativamente. Verdade, o SUS é importantíssimo para o Brasil e na época da pandemia as pessoas conseguiram perceber a importância que o SUS tem para o país. Doutora Rosana, como que as pessoas podem colaborar com os doutores das águas? Olha, nós temos várias campanhas, Franklin, absolutamente a gente vive das doações, então é fundamental e tem vários parceiros que acabam se encantando pelo projeto, né, exatamente pela dificuldade de acesso dessa população. Então, você pode entrar, seja pelo Instagram, né, @Doutores das Águas, nós estamos, inclusive, numa campanha agora de doar, né, então é Doe Re, porque é a reforma do barco, temos pelo Facebook, temos no nosso site, né, o www.doutoresdasaguas.org.br, então tem hoje várias formas que as pessoas podem doar, até pode ser colaborador mensal ou um avulso e assim vai. O fato é que para nós é muito importante essas parcerias e essas doações para a gente poder manter. Nós não temos nenhuma relação nem política, nem com o governo, nem religiosa, ou seja, a gente só depende da gente mesmo e nós somos 100% voluntários, então todo mundo que está lá no nosso barco, o nosso barco tem a capacidade para 34 voluntários, e esses 34 voluntários, eles que subsidiam a passagem até Manaus, ou seja, eu no meu caso, eu tiro férias para poder ir, ficar lá a minha jornada. Perfeito. Então é algo muito que você... E é um vício, viu, Franklin? O Eugênio, a fala do Eugênio, né? A cada ano que a gente volta, e a gente trabalha muito, muito naquele calor que a gente não está acostumado, eu moro em São Paulo, então aquela umidade extrema, né? Então é algo realmente desafiador, porque nós não somos do local, né? A maioria dos nossos voluntários vem de vários locais do Brasil, então é algo realmente que encanta, porque você junta aquela natureza da Amazônia, que não existe nada parecido com aquilo, nós vamos em lugares que não adianta nem eu descrever, porque são muito, muito particulares os locais que a gente acaba entrando, né, naqueles rios periféricos, né? Então é algo realmente... E a população espera a gente uma vez por ano, extremamente felizes, porque sabe que a gente está levando vacina, Sim. odontologia, a gente está levando tudo. Então, é algo que nós adotamos, e o que eu não falei no início, mas é importante, são as mesmas comunidades que estão adotadas nesses 13 anos. Então, a gente sempre volta nas mesmas comunidades, então eu vejo gente desde pequenininho, que hoje já está maior, e, claro, a cada ano, novas comunidades querem que a gente passe por lá, ou eles andam 9 horas né, a rabeta, que eles chamam, que é aqueles barquinhos bem pequenininhos, ou vem de canoinha mesmo, para poder ser atendido por nós. Perfeito. É um trabalho muito importante que o Doutores das Águas desenvolve na Amazônia. Doutor Eugênio, como é possível contribuir com o projeto Saúde e Alegria? Olha, nós temos aí também lá no site, tem uma área lá de doação, a pessoa pode entrar lá, fazer doação, né, ou se forem organizações doadoras, né, parceiros, a gente tem bastante parceiro, a gente apresenta projeto, a gente executa esses projetos, né, hoje nós estamos com projetos para a primeira infância, estamos com projetos para o combate ao câncer de útero feminino, né, realização de PCCU, vacinação com HPV. Então, a cada ciclo a gente vai fazendo campanhas de saúde com aqueles indicadores que estão pegando mais, e a gente vai indo, vai lá, faz campanha, faz brincadeira, faz educação, capacita os agentes de saúde, capacita os enfermeiros. Hoje nós estamos colocando telemedicina, né, para que haja um atendimento permanente. Então, enquanto a embarcação não está atendendo na área, o médico da embarcação, que está parado lá na cidade, ele atende por telemedicina os mesmos pacientes. Aí, quando a embarcação chega na comunidade, ele não precisa mais atender aqueles pacientes que ele já viu pela telemedicina, que são hipertensos, diabetes, mais uma coisa de trocar receita, o que aumenta muito a capacidade da embarcação, né? E hoje em dia a gente está tentando trabalhar com o Ministério da Saúde, liberar mais 2 equipes de saúde da família, de maneira que a embarcação, normalmente ela funciona 10 dias e para 20, por questões trabalhistas. Aí o barco não precisa mais parar. Aí ele vai funcionar igual avião, vai trocando a tripulação, então você vai ter em cada embarcação
capacidade de atender 15 mil pessoas permanentemente, né? A gente vê que tem 100 embarcações hoje pelo SUS. Se você tem 100 embarcações que atendam pelo menos 10 mil pessoas, você tem quase 1 milhão de pessoas atendidas permanentemente, com qualidade, e pelo SUS, né? Então, acho que hoje nós estamos lutando muito para isso e também estamos lutando para conseguir implantar equipamentos muito básicos nas UBSs da floresta, né, que a gente chama o kit UBS da floresta, que é geladeira de vacina para ter vacina lá, porque hoje em dia a vacina vai de isopor aqui da cidade. Sim. E chega lá, troca no isoporzinho, aí sai uma equipe volando, dá uma chuva e ninguém vacina. Então, colocar geladeira de vacina, placa de energia solar, luz para as pessoas poderem ser atendidas de noite, oxímetro, glicosímetro e a telemedicina. Então, a gente está fazendo esse sistema integrado, que é os UBS com telemedicina e as unidades fluviais passando a cada 40 dias ou a cada 50 dias, e aí fazendo a complementação do trabalho. Com isso, você tem um modelo integrado de saúde territorial permanente com qualidade. Ainda dá para trabalhar, botar os residentes. Com isso, você também tem a questão da interiorização da medicina. Chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias do site do Observatório do Terceiro Setor. Diretamente da redação, Lucas Neves tem as informações. Podcast Conexão 3 alcançou mais de 2 milhões de visualizações nas redes sociais. Campanhas de inverno. Organizações sociais agasalham pessoas que estão nas ruas. Doritos e Fundação PepsiCo lançam um edital para organizações lideradas por pessoas pretas. Observatório publica editorial em defesa ao terceiro setor. Estes foram alguns dos principais destaques do site do Observatório. Você pode acompanhar estas e outras reportagens acessando observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre numeral. Até a próxima. Esse foi o Lucas Neves, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos ouvir a Rádio ONU News, a nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós temos a seguinte reportagem: a advogada quilombola defende na ONU enfrentamento do racismo estrutural. Felipe de Carvalho, direto de Nova York, tem as notícias do mundo com a ONU News. A advogada brasileira Vercilene Dias foi a primeira mulher quilombola a discursar em um fórum político de alto nível da ONU. A intervenção ocorreu no painel sobre combate à pobreza na edição de 2024 do evento, que ocorre na sede das Nações Unidas, em Nova York. Ela considera que sua presença no centro da diplomacia internacional contribui para trazer visibilidade para comunidades discriminadas pelo trabalho e pela descendência, como é o caso dos quilombolas. Vercilene acredita que é preciso ir além. Em entrevista para a ONU News, ela afirmou que populações que sofrem com o racismo estrutural e a negação de direitos devem ter voz na formulação de políticas públicas. Um dos maiores desafios da gente hoje, enquanto quilombola, é de também vencer essas barreiras do racismo estrutural, do racismo institucional, é justamente ocupar espaços nos órgãos de governo onde acontecem as tomadas de decisões com relação à política pública de forma geral. Os quilombolas são descendentes das comunidades dos quilombos, considerados núcleos de resistência à opressão da escravidão no Brasil. Segundo Vercilene, a Constituição Brasileira de 1988 reconhece os direitos desta população, inclusive aos territórios ancestrais. No entanto, ela ressalta que existe uma luta constante para que esses direitos sejam efetivados na prática. O Brasil ainda precisa se avançar muito, né? Recentemente, em estudo feito pela CONAC, né, constata que no ritmo que a gente está para reconhecimento de territórios quilombola, para titulação de territórios quilombola, só com os processos que a gente tem abertos no INCRA, que é cerca de 1.800 processos abertos na autarquia brasileira que cuida da titulação de territórios quilombola, a gente demoraria mais de 2.000 anos para a gente titular só aqueles processos que estão abertos. De acordo com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, onde Vercilene atua como coordenadora jurídica, existem 6.000 comunidades no Brasil e mais de 1.300.000 quilombolas. No entanto, a advogada afirmou que 94% dos territórios estão fora dos registros oficiais do governo. O dado surgiu de um censo conduzido recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o primeiro a ser realizado pelo Estado brasileiro
com foco nesta população. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Os ribeirinhos da Amazônia representam os povos que vivem em áreas rurais, à margem dos rios e dos lagos da Amazônia brasileira. Geralmente, essas populações sobrevivem de atividades extrativistas e da subsistência, como a pesca, o extrativismo vegetal e a pequena agricultura. Doutora Rosana, quais são os fatores que tornam o acesso à saúde uma questão complexa para os povos ribeirinhos da Amazônia? Acho que a maior dificuldade é a distância e em termos de dificuldade de você chegar nesses locais, né? Como eu te falei, a gente só consegue ir na cheia dos rios, porque, para você ter uma noção, nós saímos de Manaus, pegamos, na primeira etapa, a gente pega o Rio Negro, a gente anda pelo menos umas quase 72 horas, ou seja, 3 dias de navegação para chegar na primeira comunidade. Então, quando alguém me fala, eu conheço a Amazônia, fui até a Navilhanas. Para nós, a Navilhanas é um tiro, né? Ali do lado, porque a gente vai muito mais longe do que isso. Então, eu acho que a grande dificuldade para eles, e é o que o Eugênio estava falando, lógico, agora eles estão começando a colocar energia solar, o que vai ajudar muito, porque essa população, imagina um diabético que dependa de insulina num local onde chega às 22 horas, fecha a energia, o gerador é desligado e você não tem energia. Como é que você vai conseguir manter, por exemplo, medicamentos que precisam de refrigeração? Então, é fundamental, o sol não falta naquela região, é fundamental que se realmente que os governos invistam aí em energia solar e telemedicina, de pleno acordo. Agora começam a chegar os cabeamentos até lá, porque a gente faz o sul de Roraima, né, o Baixo Rio Branco, e para o outro lado a gente faz ali a região do Amazonas, região do Abacaxis, eu estou falando de rios muito distantes. Então, eu acho que a grande dificuldade da população ribeirinha, como você bem disse, eles vivem da pesca, eles vivem do extrativismo da agricultura local, então a gente também ensina todo ano, tem toda a parte socioambiental, no sentido de sustentabilidade, da importância das crianças entenderem sobre resíduos, sobre nutrição. Então, mesmo compostagem, tem vários anos que a gente leva pessoas especialistas isso para ensiná-los a fazer. Acho que praticamente muitas coisas acabam podendo na agricultura serem implantadas naquela região. Então, assim, eu acho que cada vez que a gente vai, tem um cirurgião que vai junto. Imagina alguém, um pescador, que está com um ferrão de arraia no pé há 30 dias, porque ele foi ferroado e não tem ninguém para tirar aquilo. Então, a hora que você chega com o barco, com um cirurgião que faz lá um procedimento e retira isso daí, ele pode voltar a trabalhar, porque você concorda que ele não consegue nem trabalhar com isso verdade. também. É transformador. Então, eu acho que a grande diferença que a gente faz, o Saúde e Alegria, são vários projetos na Amazônia, numa área extremamente necessária. Os índices de câncer do colo do útero na região da Amazônia é uma das maiores do mundo. Quando eu vou fora do país apresentar os nossos dados sobre HPV e câncer do colo do útero, é absurdamente elevado, porque não se faz exames preventivos, ou mesmo que fizer, não tem onde ter assistência dessas mulheres. Então, em 2024, nossa expedição focou em saúde da mulher. Fizemos parceria com o Hospital do Amor, aqui de Barretos, coletamos material lá de alta tecnologia, coletamos tudo com parcerias, né? E agora vamos conseguir tanto fazer o diagnóstico, o acompanhamento e o encaminhamento dessas pacientes. Então, como eu te falo, eu acho que é algo que, para nós, não tem preço. É fantástico a hora que... Eu até te convido, Franklin, se algum ano você puder ir, vale a pena para você entender o que a gente está falando. Imagina, deve ser, para um jornalista participar de um projeto desse, deve ser fantástico também para você documentar e mostrar esse outro lado do Brasil que muitos de nós não conhecemos ainda, né? Nós estamos muito concentrados aqui no eixo Rio-São Paulo, né? Principalmente na área da mídia, e às vezes se esquece que o Brasil é de uma diversidade, de uma riqueza profunda, né? E de uma pobreza também que precisa ser
terminada, e acho que essas atitudes como são feitas aí pelo Doutores das Águas e assim como também o projeto Saúde e Alegria, contribuem para melhorar a vida dessas populações. Doutor Eugênio, quais são as doenças e problemas de saúde mais comuns entre os indígenas e os ribeirinhos na Amazônia? Antes da gente atuar, né, em termos de Amazônia geral, doenças decorrentes da água contaminada, água poluída, né, aqui a Amazônia é um dos maiores bacias hidrográficas do mundo de água doce, as pessoas morrem por estresse hídrico, né, não tem água, as cidades não têm saneamento, então despejam esgoto diretamente no rio, esgoto hospitalar inclusive, as comunidades bebem aquela água do rio quando está seco, então a água fica muito ruim, e aí elas acabam tendo surtos de diarreia enormes, né, uma causa de mortalidade infantil é diarreia mesmo, doenças de pele, doenças de veiculação hídrica, então saneamento, doenças muito básicas, né, em outras áreas, não aqui na nossa, você tem também muita malária, trazida especialmente pelos garimpos, então você tem os garimpeiros ilegais, né, que adentram a floresta, dentro dessas comunidades, e acabam levando doenças sexualmente transmissíveis, acabam levando malária, no caso da Covid foi a mesma coisa, né, eles entraram lá e causaram um grande estrago, enfim, mas aqui na nossa região, o nosso trabalho aqui, como é um trabalho já há muito tempo continuado, de saneamento, de tratamento da água, implantação de sistemas de água, educação e saúde, prevenção, aí tem as unidades fluviais, os barcos hospitais, então hoje em dia caiu muito, e o que você tem mais são doenças que agora, normais, né, de atenção básica, você tem na Amazônia como um todo, a maior causa de mortalidade é a hipertensão e diabetes entre adultos. Por quê? Porque exatamente o que a doutora falou, nenhum velhinho vai lá trocar receita na cidade grande, ele fica lá, ele não tem controle nenhum, toma aquela medicação e depois tem que ajustar a medicação, não ajusta ou para de tomar, ou nunca tomou e acaba morrendo de doenças que podiam ser preveníveis, né? Então essa questão de você ter telemedicina, ter acompanhamento permanente, é importantíssima, né? E esses exames preventivos e a vacinação. Então, a maioria das doenças que a gente tem aqui são coisas muito simples, né? Só que são coisas simples que se agravam por falta de acesso dessas comunidades à saúde e acabam complicando e vão estourar lá no hospital. Eu queria também falar uma coisa que você perguntou, dificuldades. Existe uma dificuldade muito grande dos gestores em gerir a saúde aqui, porque uma coisa é você mandar a vacina ali para a esquina, né, da UBS, né, em São Paulo. Outra coisa é o gestor ter que mandar a vacina, como ela falou, 2 dias de viagem. Os municípios aqui têm tamanhos de países, né? Os municípios são pobres, não tem arrecadação, não tem hospitais adequados, não tem equipamento. E aí ainda o custo daqui é o mesmo, o que o Ministério paga por um serviço para o município de produção é o mesmo que ele paga para o Brasil inteiro. Então o prefeito daqui, ele tem que pagar uma vacina, levar uma vacina 2 dias de viagem num barco, um motor diesel, e ele recebe para isso o mesmo que um gestor em São Paulo que leva a vacina na esquina. Então, tá certo, há uma dificuldade enorme também de gestão, tem que ser adequado, tem que ter uma gestão de saúde adequada, considerando o fator amazônico, é uma outra coisa que a gente está lutando também com o Ministério para conseguir implantar. Então, o senhor acha que a política pública não está, para a região da Amazônia, precisaria ser revista, no caso, então, para corrigir essas distorções, digamos assim, que acontecem? Sim, muito. Nós estamos fazendo isso. O que nós estamos fazendo aqui é a nossa organização implantando modelos demonstrativos de saúde que funcionem, permanentes, e que funcionem através do SUS, para que eles gerem exemplaridade e possam ser adotados como política pública geral. Uma das coisas, essas unidades fluviais, que hoje em dia já existem 100 unidades na Amazônia toda, né? Então tem que consolidar o funcionamento delas, é um funcionamento permanente, elas têm que voltar, elas têm que continuar, tem que construir indicadores em cada território onde atende. E a outra coisa, essas UBS, com telemedicina, com geladeira de vacina, com energia solar, com alguns equipamentos básicos, e a outra coisa é saneamento e conexão. A gente está com um projeto junto com as organizações indígenas, quilombolas, ribeirinhas e seringueiros, que nós estamos implantando 4.000 antenas Starlink, estão sendo implantadas em 4.000 comunidades, em todas as UBSs, Unidade Básica de Saúde, para quem não sabe, né? Que existem nesses territórios, de maneira que você facilita a conexão
Aí você tem como fazer capacitação, como fazer resgate, pedir um resgate, como controlar estoque, como mandar um paciente, receber o paciente, você sabe o que está acontecendo, né? E também pedir controle de incêndio, invasão. É muito injusto hoje que os garimpeiros, por exemplo, ilegais, eles tenham antenas Starlink para combinar as invasões nessas áreas e o comunitário não tenha nem telefone, né? Não pode pedir ajuda para ninguém. Então, acho que tem que haver essa questão da conexão. Se você perguntar para mim o que é básico para essas comunidades, é conexão, água, em primeiro lugar, água. Conexão, energia solar e UBSs equipadas com mínimo, para que eles possam ter esse acesso à saúde, né, e também a outros benefícios. Tem que ter escola, claro, tem que ter a defesa do território, especialmente, que a doutora falou, economia com a floresta em pé. Não dá para uma comunidade, como que ela vai concorrer com a soja ilegal? Com a soja legal, mas como que ela vai concorrer com a madeira ilegal? Chega o madeireiro, tira aquele monte de madeira e vai embora. Ou o garimpeiro, que chega lá e pega o ouro e vai embora. Então, eles têm que ter alternativas de produção da economia com a floresta em pé, e isso tem, que é castanha, mel, turismo, tudo que a floresta oferece tem muito mais valor, até, agregado, do que outras coisas, né? Então, tem que mudar um pouco o modelo e o pensamento de desenvolvimento da Amazônia. Agora chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. A Desafio do Terceiro Setor hoje terá a participação da Andrea Wolfenbüttel. A Andrea é membro do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação. Andrea, qual é o tema da coluna Desafios do Terceiro Setor de hoje? Desafios do Terceiro Setor. Olá, é uma alegria estar aqui de volta com vocês, sobretudo para discutir um tema tão relevante como a questão da saúde dos indígenas aqui no Brasil. E eu, como sendo uma pessoa da área de comunicação, tenho sempre uma preocupação muito grande sobre como vamos comunicar esses problemas para a sociedade, para que ela se sensibilize com esse tema, para que tenhamos mais doações, maior preocupação, maior pressão sobre o governo para cuidar desse assunto. E um dos principais desafios que eu encontro é o fato do mito de que os indígenas têm uma vida naturalmente saudável. Então, que eles não precisam de remédios, porque eles têm seus próprios remédios, porque eles vivem em contato com a natureza e, portanto, eles têm uma vida saudável. E as pessoas não se dão conta que essa talvez fosse a condição de vida dos indígenas no século XVI, né, quando os europeus chegaram aqui. Porém, desde aquela época, essa vida se transformou demais. Eles estão em territórios diferentes, não nos seus territórios naturais, eles convivem com conflitos de interesse, eles têm um estresse grande, eles convivem com os brancos e contraem as doenças dos brancos, eles têm problemas de saúde mental, ou seja, eles têm uma série de consequências, de mudanças na vida deles, que trazem efeitos muito danosos à saúde. E ao contrário de nós que estamos na cidade, eles não têm acesso a nenhuma estrutura do serviço de saúde. E o que nós estamos vendo, tristemente, é a redução das populações de indígenas aqui no Brasil. Então, eu sinto que é um trabalho muito grande, muito difícil, mas muito relevante. Talvez, se as pessoas souberem que a população, o número de indígenas no Brasil está caindo devido aos problemas de saúde, tanto física como mentais, elas se sensibilizassem mais com essa causa e doassem mais. Ouvimos Andrea Wolfenbüttel, que é membro do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação, com a coluna Desafios do Terceiro Setor. Agora chegou o momento da nossa enquete. A cada programa que nós desenvolvemos aqui no Perspectiva, aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. E sempre relacionado, claro, com o tema do programa. E essa enquete, ela fica à disposição dos nossos seguidores, das nossas seguidoras, no Instagram. Você pode ir lá, votar na enquete e também fazer perguntas que nós reproduziremos aqui para os nossos convidados, as nossas convidadas do Perspectiva. E a pergunta para o programa de hoje foi a seguinte, na nossa enquete. Você sabia que mais de 170 povos indígenas vivem na Amazônia? E o resultado foi que 67% disse que sim,
que tem essa consciência, né, tem essa informação de que mais de 170 povos indígenas vivem na Amazônia. E 33% disseram que não tinha ideia desse grande número de povos indígenas que vivem na nossa Amazônia brasileira. E, além da enquete, como eu disse, nós também temos o espaço para perguntas, e hoje nós recebemos 2 questões. As questões foram enviadas pelo Paulo Souza e pela Sâmia Lima, a quem eu antecipadamente agradeço, tanto ao Paulo como à Sâmia, o envio dessa questão. E convido você que está aqui nos acompanhando para, na semana que vem, participar também, votando na enquete e fazendo a sua pergunta para o Perspectiva. E a primeira questão, que é do Paulo Souza, eu faço para a doutora Rosana. O Paulo perguntou o seguinte, doutora: existem barreiras culturais que dificultam o atendimento de saúde aos povos indígenas? Olha, Paulo, eu vou responder em relação aos ribeirinhos, que é o que eu mais conheço e mais atuo. Nessas comunidades que a gente vai, tem mais ou menos umas 30 famílias em cada comunidade. Então, estou falando de um grupo de 150, 180 pessoas, é um grupo relativamente restrito. E se você me perguntar de barreiras, eu diria que não. Claro, eles têm expressões. Eu vou dar um exemplo que eu acho muito interessante. Primeiro ano que eu fui, o primeiro paciente chegou e me pediu um calmante. Eu falei, mas não é possível. O cara mora no meio da floresta, está querendo um calmante. Aí foi o segundo, de novo, queria de novo calmante. Daí eu fui falar com o coordenador, eu falei, eu não estou entendendo, né? E daí, ou seja, o calmante nada mais é do que o analgésico, é o calmante da dor, né? Então ele queria um analgésico, basicamente. Então, não chega a ser uma barreira, é uma questão de a gente entender. Eu fiz até, Franklin, um dicionário ribeirinho, porque tem várias expressões que eles usam, e mesmo a diversidade de medicamentos, de fitoterápicos que eles têm, chás de diferentes finalidades, né? Você pode imaginar, alguém com uma infecção urinária ou um corrimento, uma infecção vaginal. Imagina, não dá tempo de aguentar 1 ano até a gente chegar com medicamentos. Então, eles partem e a gente aprende muito com eles também sobre toda essa medicina, eu não vou chamar de alternativa, mas eu acho que é uma medicina sábia em relação a várias ervas, vários chás, etc. E só para complementar a dificuldade, em termos de barreira, você tem que imaginar que, como o doutor Eugênio falou, o litro da gasolina para eles, né, para eles poderem chegar no nosso barco para ser atendido, é em torno de R$12 o litro. Então, é quase impossível um ribeirinho ter recursos, mesmo que ele tenha a rabetinha dele, que é um barquinho pequenininho, para chegar na gente. Então, qual é o combinado? O ribeirinho vem, a gente atende e a gente fornece para ele o combustível para ele poder voltar para casa. Se a gente não fizer isso, ele não vem para o atendimento. Então, esse tipo de barreira, esse tipo de entendimento a gente tem que ter para poder agir da melhor maneira possível e aproveitar a nossa ida lá e, com isso, conseguir o atendimento de uma forma mais integral dessa população. Muito bem, doutora. Doutor Eugênio, a pergunta que eu vou fazer para o senhor foi enviada pela seguidora do nosso programa, Sâmia Lima, e ela pergunta o seguinte: quais são as doenças mais comuns que são encontradas na Amazônia? Então, nós temos aqui bastante doenças, viroses, né? Lembrando que as comunidades mais isoladas, elas têm pouca exposição às doenças, né? Então, os vírus, as gripes, né? Se a gente está em São Paulo, você pega um metrô, você se expõe a um monte de bactérias e vírus. Eles aqui não têm isso, né? Então, tem surtos de viroses bastante, vários tipos de gripes e viroses. Você tem também as diarreias, são muito comuns, né, especialmente na época da primeira chuva. Então, toda aquela sujeira acumulada, os dejetos acumulados vão para a água, e se beber água sem tratar, você vai ter surtos de diarreia, uma grande mortalidade infantil por diarreia, por desidratação, tudo coisa básica, né? Você tem bastante anemia por causa das parasitoses, né? Então, anemia você também corrige só com alimentação local, tal, ricos em ferro. Você tem doenças de pele nessa época da seca, né? Por causa da falta dessa água, que não é uma água boa, e também
muitas vezes tem dificuldade até em conseguir tomar um banho com água limpa, com sabão e tal. Você tem também hipertensão e diabetes nos adultos, mas por falta de compensação, por falta de medicação, que aquilo vai se agravando. Tem também animais peçonhentos, como cobra, né? Esse é um problema que não tem muito como resolver, porque você tem que resgatar a pessoa, tem que tirar ela da comunidade. Tem a febre amarela, tem a malária, tem muita dengue, muitas doenças também causadas por transmissores, né? Na nossa área aqui não tem malária, por isso que eu até me esqueci de falar. Nem tem quase mosquito, mas tem na Amazônia como um todo, tem bastante malária, e especialmente nas áreas de garimpo. Eu queria aproveitar o momento aqui para convidar a todos e a todas a participarem, né, do Perspectiva, né, enviando as questões através do Instagram, né, que é @observatório 3setor, o 3 em numeral, e também, se você quer, está convidado também, convidada, a obter mais informações a respeito do terceiro setor no nosso site, né? observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá você vai encontrar uma série de matérias que tratam sobre o terceiro setor e outros assuntos pertinentes também à cidadania, que é, digamos, a grande bandeira que o Observatório do Terceiro Setor leva, que é a questão da cidadania, implantação efetiva da cidadania em nosso país. Repetindo mais uma vez, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. O doutor Eugênio Scanavino Neto, infelizmente vai ter que sair, porque ele tem um outro compromisso, né? Então eu aproveito aqui para agradecer a sua participação, doutor Eugênio. Acho que foi fundamental o senhor ter participado do nosso programa, né, e ter passado para nós e para os nossos ouvintes, né, esse projeto que o senhor desenvolve, que é o Saúde e Alegria aí na Amazônia brasileira. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço também a oportunidade, dizer que sou um seguidor do Observatório do Terceiro Setor. O serviço que vocês prestam para nós, somos do Terceiro Setor, é importantíssimo, né? Então, esclarecer ao público também o que são essas organizações, o que elas fazem, o que elas trazem, o impacto que elas trazem para toda a sociedade, que muitas vezes as chamadas ONGs, né, são muito mal compreendidas ou muito mal faladas, né, sem que as pessoas conheçam e entendam o que está acontecendo. Então, o trabalho de vocês é muito importante nesse sentido. Perfeito. Obrigado. E venham nos visitar aí se quiserem, Alter do Chão hoje em dia virou uma vila turística, tem bastante pousada, tem praia, passeio, e vocês podem conhecer mais de perto o nosso trabalho. Perfeito, eu não conheço, mas dentro da lista de lugares que eu quero conhecer está a Amazônia e o Alter do Chão principalmente. Então nós seguimos agora com a doutora Rosana Richman, aqui com o nosso programa Perspectiva, né? Doutora, num dos momentos do nosso programa nós falamos sobre a questão das políticas públicas, né? E eu pergunto, que tipos de políticas públicas poderiam ser implementadas para melhorar a qualidade de vida dos povos ribeirinhos? E também, de uma certa forma, claro, dos povos indígenas que vivem na nossa Amazônia. Eu te diria que, principalmente o estado do Amazonas, que recebe tanto recurso exatamente por causa da floresta, eu acho que ele repassa muito pouco para essa população ribeirinha, né? Para você ter noção, tem locais onde a gente, de uma margem do rio, é o estado de Roraima, a gente atravessa a margem do rio, não é uma travessia pequena, mas você vai para o outro lado do rio, você já está no estado do Amazonas. E você percebe nitidamente a diferença do ponto de vista de cuidado. Cuidado com as pessoas, cuidado com a escola. Então, a escola no estado de Roraima é muito mais organizada. Eu estou falando, pelo menos, da região que a gente vai, né? Perfeito. É muito mais organizada. Você tem que imaginar que não é fácil você manter professor numa região tão afastada. Quem é o professor que quer ir morar nesse local? Então, eles passam lá, em geral, 1 ano e meio, 2 anos, e muda. Vem novo professor para ficar mais uma temporada. Porque se você não é daquele local, é muito difícil você se adaptar àquele estilo de vida. Então, eu acho que, em termos de políticas públicas, é o básico, é o que o doutor Eugênio falou. Primeiro, água, saneamento.
Quer dizer, eles estão à beira dos rios e, mesmo assim, o principal problema que a gente tem é diarreia, são doenças veiculadas exatamente pela água contaminada. Então, eu creio que isso seja muito básico. Segunda coisa é energia solar. Não dá mais para a gente viver em 2024 ainda dependendo de gerador, dependendo de combustível, para eles poderem ter acesso a tudo, né? E, lógico, o cabeamento, para você poder fazer por telemedicina, teleatendimento, você poder dar uma condição muito melhor para essa população. Então, eu não conheço muito da política, mas eu julgo, e para mim é muito nítido a diferença que tem de um estado do outro, atravessando a margem de um rio, em termos de investimento, em termos de dar a importância, a condição para esse pessoal. Essas comunidades que a gente atende, a gente não tem UBS, não tem enfermeiro, não tem. Você tem no máximo um agente de saúde que é alguém um pouco mais informado em relação ao resto da comunidade. Não que ele tenha formação em saúde, mas ele consegue ler, ele consegue ter um pouquinho mais de discernimento para a gente poder conversar com essa pessoa e tentar treiná-la de alguma maneira para ver a saúde daquela comunidade. E outra coisa que eu só queria comentar e deixar registrado é que, como essas comunidades são poucas famílias, então você chega lá, todo mundo tem o mesmo sobrenome, praticamente. Então, numa comunidade tem um monte de mesmos sobrenomes. Então, com isso, a gente acaba tendo doenças genéticas, porque há uma consanguinidade, há casamentos entre primos, mesmo que não seja primo direto, em na árvore genealógica elas se cruzam. Então, não é incomum eu ver malformação congênita, eu ver doenças que são próprias devido à consanguinidade. E ninguém faz esse diagnóstico. Então, eu tendo o Starlink, que a gente também tem, eu consigo me comunicar, por exemplo, com uma geneticista aqui de São Paulo, né, da Escola Paulista de Medicina, e discutir o caso junto com ela para ver qual é o melhor encaminhamento. Porque lá a gente é de neonatologista a geriatra, né? Não tem uma especialidade. Então, a gente tem que atender de tudo. Então, é muito importante eu ter o apoio, e a gente, felizmente, tem uma série de pessoas que são super adeptas a colaborar com a gente. Então, eu falo, gente, eu vou estar lá na Amazônia, se eu ligar, me atendam, porque é alguma coisa que eu vou precisar discutir na hora, mostrar uma lesão, mostrar um caso, para poder, de alguma maneira, orientar a população. Perfeito. O trabalho que a senhora desenvolve já tem mais de 10 anos, 13 anos, né, se me falha a memória, né? Isso desde 2011. Então, 13 anos que é esse belo trabalho que é desenvolvido pelos doutores das águas. E dentro desse período, a senhora notou uma evolução na qualidade de vida dessas pessoas, com esse atendimento anual que vocês fazem? Mas não tem a menor dúvida, né? Eu vou dar um exemplo. Na odontologia, a gente ensina, tem o escovódromo. Então, a gente chega na comunidade, é um tanque enorme com um espelho na frente, todo mundo ganha uma escova de dente, pasta de dente, e vai escovar o dente ali, na nossa frente, que a gente vai ensinando, faz até musiquinha, tudo. E, de uns anos para cá, a gente dá uma medalha chamada Cárie Zero, ou seja, a criança, o adulto que passar na odontologia e não tiver cárie, ganha a medalha. Não só ganha, como é uma festa, né? Às vezes eu estou no consultório ouvindo confusão, aplausos, etc., é porque teve mais um caso de cárie zero. Então, é um estímulo e você não sabe a honra que eles têm, né? O orgulho que eles têm de usar a tal da medalha da cárie zero, e assim vai, mesmo em relação à vacinação, é algo tão simples. Se você me perguntar se tem recusa vacinal, hesitação vacinal, não, lá nós temos 100% de cobertura vacinal. Ou seja, o negacionismo, por sorte, não chegou lá, né? Todo mundo se vacina, porque simplesmente eles têm a consciência de que eles não têm acesso à saúde. Não tem oxigênio, imagina a Covid, o que não foi aquilo. Você não tem um catéter de oxigênio, você não tem um tratamento, você não tem um profissional. Então, ou você parte para prevenção, ações de prevenção, que é o que a gente está tentando fazer todos os anos,
ou realmente vai ficar difícil. Então, lá não tem negacionismo, não tem, o que tem é prevenção através da vacinação. Eu acredito, né, até você pode esclarecer, vocês inclusive devem ter o acompanhamento documentado, né, das pessoas, de todas essas comunidades, né? Isso é fantástico porque num grande centro tá muito fácil, a pessoa vai sempre àquele mesmo centro de saúde, né, aquela unidade do SUS lá, então você tem o acompanhamento, tem a sua ficha, você sabe quais são os seus problemas e tal. Agora, tão distante, digamos, do aparato estatal de assistência de saúde, o Doutores das Águas faz um trabalho fantástico, que consegue ter esse mapeamento, e há um diálogo, por exemplo, nesse banco de dados que o Doutores das Águas tem, com o sistema público de saúde, ou eles não têm esse diálogo informacional, digamos assim? Do ponto de vista da parte de vacinação, nós temos, lógico, obrigação de, na volta, a gente reporta para a Secretaria de Saúde lá do estado do Amazonas ou de Roraima, tudo que nós fizemos em termos de vacinação, nome, onde mora, qual comunidade, etc. Então, existe sim, a gente tem, lógico, nossos dados, né, a nossa intranet dentro do barco, e a gente reporta. Em relação à saúde feminina, né, que eu estava te comentando, eu vou repetir, o estado do Amazonas é um dos estados com maior índice, morre-se por dia 15 mulheres naquela região por causa do câncer do colo do útero. Estou falando do estado do Amazonas. Sim, então, sim. É algo que você vai para um congresso na Espanha, que eu fui mostrar os dados, eles não acreditam que a gente tem uma situação dessa naquele local. E esse ano que eu fui fazer a saúde da mulher, nós fomos colher material de todas as mulheres, fizemos biópsia de colo do útero nos casos que eram suspeitos de câncer, etc. Antes da gente ir, a gente fez toda uma reunião com a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, falando, olha, nós estamos indo, nós vamos provavelmente fazer diagnóstico e a gente precisa dar um norte para essas mulheres. Não adianta eu fazer diagnóstico e não ter assistência, né? Eu preciso rastrear, eu preciso diagnosticar, mas eu preciso tratar. Então, essa terceira parte não é com a gente, porque a gente vai uma vez por ano, não vou conseguir ver o resultado, porque o resultado veio aqui para São Paulo, e tratar essas pessoas. E a resposta que a gente teve na época é que a gente, em teoria, estava levando um problema para eles, porque eles não têm recurso, apesar de ser um local cheio de câncer do colo do útero, a quantidade de centro para atender essas mulheres no estado do Amazonas se resume a um centro em Manaus. Então, se eu fizer muito diagnóstico nessa minha ida, eu vou criar um problema para o governo. Parece um contrassenso, mas é isso que nós ouvimos. Então, eu acho muito importante a gente esclarecer isso no sentido de muito que ser feito, não adianta só o trabalho de cada uma dessas OCIPs, né, que vão, cada um, tem de oftalmologia, tem de cirurgia, tem de lábio leporino, é uma série de pessoas voluntárias que querem ajudar e querem melhorar a condição dessa população. Mas nós também precisamos de política pública para poder dar continuidade. Essa responsabilidade do tratamento não é nossa, é do Estado, é um dever do Estado oferecer o tratamento para essa população. A pergunta que eu gostaria de fazer para encerrar, doutora Rosana Richman, é com respeito, retomando uma fala sua no início do nosso programa, que era da forma da medicina, digamos, popular, ou medicina natural, ou alternativa, seja lá o nome que quiser dar, mas são formas que os povos originários, com a sua cultura, com o seu conhecimento, de se defender das doenças. Tá? E o que essa cultura pode passar para nós, digamos, sociedade branca, ocidental, para defesa contra as doenças, né? Porque a gente leva as doenças para eles, mas essas doenças, muitas delas, eles não têm como se defender. Agora, aquelas que já são originárias lá, eles têm como se defender. O que a gente pode aprender com esses povos? Primeiro, não é à toa que tem tanta gente de olho na Amazônia, né? Porque é uma riqueza, é uma biodiversidade absurda. Então, você tem chá da casca da castanheira, você tem chá de uxi, você tem uma série de plantas e fitoterápicos que você pode exatamente aproveitar para poder resolver os problemas deles, os problemas originários.
E você disse uma coisa muito certa. Nós fomos em 2021, ainda estávamos no ano pandêmico, mas era muito importante a nossa ida, só que nós atendemos tudo fora do barco, porque a gente de maneira nenhuma queria levar para eles qualquer problema. Perfeito. Então foi um ano, realmente foi um ano desafiador. Nós estávamos com uma paramentação jamais usada, imagina, além do calor todo, a gente ainda estava com toda a paramentação em respeito àquela população, porque a gente sabe a responsabilidade que a gente tem. Então, eu te diria que eu aprendo muito com eles, muito. Né? Desde uma vez um senhor também com uma rolha pendurada aqui no pescoço, e eu achei que era uma rolha de alguma comemoração importante, né? E perguntei, ele falou, mas doutora, a senhora não sabe, não? Eu falei, não sei. Para que essa rolha? Ele falou, é para cãibra. Eu falei, é para cãibra? É, cãibra aqui no braço. Quando é no braço, você pendura aqui. Quando é na perna, você põe a cortiça no tornozelo. Eu falei, tá bom. Ele falou, mas esses médicos não sabem nada. Eu falei, pois é. Então, assim, é uma troca. Eu acho que mais do que tudo é uma troca. E, Franklin, nunca podemos deixar de ter respeito pela cultura deles. Eu ouço, Verdade. Não só com atenção, mas com vontade de ouvi-los e de entender todas as histórias e tudo que eles passam. Então, eu acho que essa troca não tem preço. A gente pode até, ocidental, branco, às vezes achar que pode ser uma coisa folclórica, mas o fundamental é pensar que para eles está resolvendo, e isso que é o fundamental. Exatamente. O Perspectiva de hoje, infelizmente, já está terminando. Semana que vem nós voltamos com mais um Perspectiva, e eu quero aproveitar para agradecer a presença da doutora Rosana Richman, médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e coordenadora médica do projeto Doutores da Alegria. E também agradeço a presença na primeira parte do nosso programa do doutor Eugênio Scanavino Neto, que é médico, fundador e coordenador do projeto Saúde e Alegria. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS, na pauta do programa Gravidez na Adolescência. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.